Você vai assistir esse vídeo até o fim, ou vai continuar fugindo da decisão que pode mudar a sua vida? Porque o que eu vou te mostrar aqui não é motivacional barato. É um choque de realidade. É um convite para quebrar o ciclo de autossabotagem, abandonar a mentalidade frágil, e entrar numa nova fase onde você não só aguenta a pressão, mas usa ela para se tornar imparável. Se você já se cansou de viver repetindo os mesmos erros, cercado de desculpas, afundado na procrastinação, fica comigo, porque os próximos minutos têm o potencial de virar uma chave que você nem sabia que existia. E talvez esse seja o vídeo que você vai lembrar como o ponto de virada da sua história. Você já percebeu que algumas pessoas parecem ficar ainda mais fortes depois de passarem pelas piores situações da vida? Elas não apenas se recuperam, elas voltam melhores, mais rápidas, mais afiadas. Como se o caos funcionasse como combustível. Enquanto muitos se destroem diante de uma crise, essas pessoas se constroem. Elas são o que chamamos de antifrágeis. Não são apenas resistentes, são moldadas e fortalecidas pelas pancadas que a vida dá. Elas não apenas suportam o caos, elas prosperam nele. E se você quer construir uma vida fora do comum, precisa urgentemente entender isso. Não adianta querer vencer, jogando o mesmo jogo das massas. O jogo mudou. A nova moeda é a adaptabilidade. E mais do que isso, a capacidade de usar a dor como trampolim. Porque o que te quebra não é a crise, é sua reação a ela. Quando você perde o emprego, é a sua mentalidade que define se aquilo vai te afundar ou te forçar a empreender. Quando alguém te abandona, é a sua resposta emocional que determina se você vai se afogar na autopiedade, ou usar aquilo para cortar vínculos e crescer. A antifragilidade nasce nesse lugar, na escolha de interpretar a dor não como castigo, mas como lapidação. Todo o impacto que a vida te dá pode ser uma alavanca se você parar de se comportar como vítima. O fracasso não é o fim, é o ensaio geral. E quando você entende isso, algo dentro de você muda. Você para de pedir facilidade, para de esperar motivação, e começa a operar no modo execução. Só que tem um detalhe: essa mentalidade não é automática. Ela precisa ser cultivada. E a base de tudo isso é a capacidade de tomar decisões radicais. Porque não adianta só entender, tem que agir. E agir com força, agir com ruptura, agir com clareza. A maioria das pessoas vive anestesiada, navegando em águas mornas, torcendo para que a maré leve elas para algum lugar melhor. Mas adivinha? A maré não tem compromisso com seu destino. Se você não decidir remar, vai continuar à deriva. Por isso, decisões radicais não são opcionais, são obrigatórias. E são raras. Porque elas exigem coragem. Coragem de abrir mão, de desapegar, de cortar. Coragem de olhar para uma parte da sua vida que não serve mais, e deletar. Coragem de fechar ciclos, mesmo com o coração batendo acelerado, e o estômago embrulhado. E o mais louco é que a maioria das pessoas sabe o que precisa fazer. Elas sabem que aquele relacionamento já morreu. Sabem que aquele emprego só suga. Sabem que a rotina atual é uma prisão disfarçada de zona de conforto. Mas não fazem nada. Porque decidir de verdade significa perder. E perder dói. Dói porque é um luto. Dói porque é abrir mão da ilusão de segurança. Mas essa dor é passageira. O que dói para sempre é viver uma vida que não é sua. O que destrói em silêncio é se acostumar com o pouco, com o morno, com o suportável. Decisões radicais parecem insanas no começo. Todo mundo vai dizer que você está exagerando, que está jogando tudo fora, que deveria pensar melhor. Mas ninguém, absolutamente ninguém, vai viver as consequências de continuar onde você está. Só você vai pagar esse preço. Então, quando a hora chegar e ela vai chegar, não hesite. Queime as pontes. Tranque as portas. Faça com que não exista caminho de volta. E assuma as consequências com firmeza. Porque cada vez que você decide com clareza e coragem, você redefine quem você é. Você envia uma mensagem para o seu cérebro, para o seu corpo, para o universo inteiro: eu estou no controle. E esse sentimento de controle muda tudo. Ele aumenta a sua autoconfiança. Ele afasta o medo. Ele te coloca em movimento. E é no movimento que você começa a construir uma nova identidade. Uma identidade alinhada com seus valores, com seus sonhos, com o que você realmente quer viver. A partir desse ponto, você para de reagir à vida, e começa a criar a sua. E isso é mais do que um processo externo. É uma mudança profunda.
Porque você para de ser escravo das circunstâncias, para de esperar aprovação, para de mendigar validação. Você entende que não precisa de permissão para mudar. Não precisa que os outros entendam. Não precisa que seja confortável. Só precisa que seja verdadeiro. E quando você começa a viver assim, algo mágico acontece. As pessoas certas aparecem. As oportunidades certas surgem. E tudo aquilo que antes parecia distante, começa a se aproximar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E a sua energia passa a atrair o que está no mesmo nível que você. Por isso, lembre-se, cada crise é um convite. Cada dor é uma porta. Cada situação limite é uma chance de crescer além do esperado. E toda vez que você hesitar, toda vez que o medo quiser te parar, repita para si mesmo: seja radical com sua mudança, ou o mundo vai ser radical comigo. Porque a vida não espera. A mediocridade, sim. A zona de conforto, sim. Mas a grandeza, ela exige urgência. Ela exige posicionamento. Ela exige decisões que doem agora, para que você viva em paz depois. E é aqui que tudo se define, porque depois de todo esse processo, depois de absorver os impactos, depois de escolher se levantar mais forte, depois de tomar decisões que arrancam pedaços, é no silêncio que vem depois da tempestade, que a verdadeira transformação se revela. E não é dramática, não é barulhenta, não vai ser anunciada, vai ser percebida, pelos seus resultados, pela sua postura, pela sua energia. Você não vai mais precisar explicar quem você é, porque sua presença vai falar por você. Sua nova forma de agir, de falar, de reagir, vai deixar claro que algo mudou, que você não está mais no piloto automático, que você saiu da versão rascunho de si mesmo e começou a escrever a versão final. E não importa o quanto o mundo tente te puxar de volta, você não cabe mais no molde antigo. E aí vem o ponto que quase ninguém entende: a antifragilidade não te torna imune à dor, ela te torna íntimo dela. Você aprende a usar a dor como ferramenta. Aprende que cada fracasso carrega dentro dele uma chave, que cada crítica pode ser combustível, que cada rejeição é só um redirecionamento. Você para de se ofender e começa a observar. Para de reclamar e começa a reagir com estratégia. Para de tentar controlar o incontrolável e começa a dominar a única coisa que sempre esteve sob seu poder, sua decisão. E decidir não é só escolher entre A e B. Decidir é cortar o que te atrasa, é silenciar o que te sabota, é deixar de lado as versões suas que foram necessárias até aqui, mas que não servem mais para onde você está indo. E talvez você ainda esteja aí, parado, com medo de tomar a decisão que já sabe que precisa. Talvez tenha uma vida inteira empilhada em cima de escolhas que foram feitas no automático. Talvez você esteja preso numa rotina que não te expande, cercado por pessoas que não te inspiram, vivendo num ciclo que só repete cansaço, frustração e arrependimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa, olhando direto nos seus olhos, como se esse vídeo fosse só para você. Isso não precisa continuar assim. Você pode mudar. E não é amanhã, não é mês que vem, é agora. Porque o tempo que você acha que tem, é uma ilusão. E se você não agir agora, vai continuar vivendo como figurante numa história onde você deveria ser o protagonista. Então escolhe. Escolhe sentir medo e agir mesmo assim. Escolhe confiar no invisível. Escolhe a incerteza da mudança em vez da segurança do vazio. Porque no final das contas, tudo vai continuar exigindo esforço. Mudar dói. Ficar do mesmo jeito dói. Evoluir exige energia. Ficar parado suga sua alma. A diferença é que o esforço de mudar te transforma. O esforço de ficar parado só te afunda. Então, se é para doer, que seja para crescer. Se é para sofrer, que seja no caminho da construção. Se é para cair, que seja enquanto você tenta alcançar algo grande. Porque a única coisa mais assustadora do que fracassar é olhar para trás e perceber que você nem tentou. E quando você escolher tentar de verdade, vai descobrir que não está sozinho. Porque existem milhares de pessoas, nesse exato momento, despertando para essa consciência, abandonando a lógica da escassez, rompendo com a mentalidade de vítima, construindo vidas poderosas, baseadas em ação, verdade e intencionalidade. E você pode ser uma delas. Não precisa ser perfeito, só precisa ser comprometido. Comprometido com a sua verdade, comprometido com seu próximo nível, comprometido com a pessoa que você nasceu para ser.
Então respira fundo, encara o que precisa ser feito, e vai, sem manual, sem garantias, mas com uma certeza. A versão mais forte de você só aparece quando a versão atual para de te servir. E talvez, só talvez, esse seja o momento exato em que tudo começa a mudar. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade. Você sabe que não dá mais para viver apagando incêndios, empurrando decisões com a barriga, e esperando que algum milagre te tire do lugar onde você está. A mentalidade antifrágil não é uma teoria bonita, é um novo modo de viver. É sobre entender que o caos, a pressão, o desconforto, são convites para crescer. E que toda decisão radical que você vem adiando é, na verdade, o bilhete de entrada para uma vida onde você finalmente assume o controle. Agora, se esse vídeo fez sentido para você, se ele te cutucou, te incomodou, ou até te fez enxergar o que estava na sua frente, e você se recusava a ver, então faz o seguinte agora: se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo conteúdos que não passam a mão na sua cabeça, mas que te mostram o que realmente precisa ser feito. Deixa o like para que esse vídeo chegue a mais pessoas que também estão presas no automático. E comenta aqui embaixo, eu escolho o radical. Se você está pronto para romper com tudo que te manteve travado até hoje, eu leio todos os comentários. Bora construir essa comunidade de pessoas que estão decididas a crescer na pressão, na pancada e na verdade.